Graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma aula de Bibliologia, a doutrina da Palavra de Deus ou simplesmente o estudo da revelação escrita de Deus. Eu sou o professor Paulo Pescador e dando sequência aqui à aula de cânon, na aula passada nós tratamos a parte 1 e agora nós vamos tratar da parte 2. E como introdução, meus queridos, nós podemos ler aqui que tal como Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas, no tocante às Sagradas Escrituras, ele é o inspirador e o preservador. Em outras palavras, não haveria sentido algum em Deus inspirar os escritores das Sagradas Escrituras a registrarem suas palavras por escritos, se ele próprio fosse incapaz de preservá-lo, ok? Então, meus queridos, eu gostaria de começar falando aqui acerca da preservação do cânon sagrado. Porque quando falamos em preservação do cânon das Sagradas Escrituras, devemos ter em mente que o maior interessado na preservação é o próprio Deus. Pois se Deus é soberano, se Ele é o Criador e o mantenedor de tudo, se Ele tem pleno controle da história universal, e se é Ele próprio quem rege o cosmos, né, e todas as leis da natureza, não teria sentido algum, meus queridos, nele inspirar a palavra de Deus se ele não tivesse todo o poder para preservá-la. E nesse sentido, vamos ver o que diz aqui Wayne Grudem acerca do zelo e do apreço que Deus tem por sua palavra e por seu povo. Seria absolutamente incorreto para o cristão pensar que o soberano Deus, nosso Pai Celeste, que controla toda a história, permitiria que toda a sua igreja por quase 2000 anos fosse privada de algo que ele mesmo tem em tão alta conta e considera tão necessário para a nossa vida espiritual. Ele está falando aqui, claro, da preservação das Sagradas Escrituras. Então, do mesmo modo que Deus usou seus servos para inspirar o precioso registro escrito da sua santa palavra, do mesmo modo ele também usou outros servos seus ao longo da história para garantir a preservação de cada livro da Bíblia, ratificando assim o reconhecimento canônico, bem como a preservação de cada livro sagrado. Porque o próprio testemunho bíblico mostra o grande zelo, o grande apreço que Deus tem por sua palavra escrita, conforme nós podemos observar aqui em Jeremias 1,12, quando a palavra diz: "E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir." E no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 18, a palavra diz: "Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido." Então, meus queridos, a palavra de Deus ela é eterna. E se Deus zela pelo registro escrito e pelo cumprimento, porque ele também nos zelaria pela preservação do registro escrito da sua palavra? Nós lemos em Marcos capítulo 13, versículo 31, o Senhor Jesus falando novamente aqui: "Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão." Portanto, como reflexão, meus queridos, Deus conduziu a igreja e seus líderes tanto no processo da reunião dos verdadeiros livros da Bíblia, como no processo da preservação dos mesmos. Nenhum cristão autêntico duvida disso. Afinal, para que o soberano e onipotente Deus inspiraria o registro escrito da sua revelação se ele próprio fosse incapaz de preservá-lo? Teria algum sentido? Claro que não. Portanto, meus queridos, nós devemos ter em mente também que a própria história da igreja nos revela que, em meio a grandes perseguições, Deus preservou o conteúdo da Bíblia e a autenticidade da Bíblia.
o que mostra que a Bíblia realmente é um livro único, um livro singular em todos os sentidos. No entanto, meus queridos, a preservação das Sagradas Escrituras, dos furiosos ataques aí de Satanás e de seus emissários, custou realmente um preço muito alto, custou o derramamento de sangue de uma multidão de homens e mulheres de Deus que amaram mais a palavra de Deus do que suas próprias vidas. Por isso, nós temos em mãos esse grande tesouro escrito, meus queridos, que é a palavra de Deus, e devemos realmente valorizá-lo sobremaneira, sobremodo, porque nenhum outro livro na história sobreviveu e jamais sobreviveria aos ferozes ataques de Satanás, somente a Bíblia. Vejamos aqui o que diz Herkel Hobbes a esse respeito. No que diz respeito à sobrevivência da Bíblia, a Bíblia é única, é singular. Outro qualquer livro que tivesse sujeito à fúria destruidora dos homens, de há muito já teria desaparecido da face da terra. Através do fogo e do sangue, a Bíblia tem saído vencedora no decorrer dos séculos a flutuar sobre o rio de sangue dos mártires. Portanto, o que vemos é que Deus preservou a Bíblia ao longo dos séculos para que hoje tenhamos em mãos a verdadeira e preciosa palavra de Deus por escrito, meus queridos. Isso realmente custou a vida de uma multidão de servos de Deus e a perseguição ela ainda não acabou. Por quê? Porque nesse exato momento, nesse exato instante em que eu leciono esta aula para vocês, há muitas localidades onde a igreja é perseguida, há muitas localidades onde não há um único exemplar da Bíblia, há muitas localidades onde muitos cristãos nesse exato momento estão sendo perseguidos e cruelmente torturados e assassinados aí por conta do seu amor à palavra de Deus. E conforme eu já disse, Deus preservou a Bíblia inteiramente, tanto em conteúdo quanto em autenticidade. Ele não inspiraria a Escritura a não ser que ele próprio pudesse preservá-la, ok? E seu preciosíssimo registro, meus queridos, foi realmente preservado por Deus em meio a realmente muitas perseguições e foi preservado tanto em relação a subtrações quanto também em relação a acréscimos, não somente em relação à perda ou à queima aí de manuscritos, ok? Por isso podemos confiar inteiramente na Bíblia acerca do seu conteúdo, acerca da autenticidade do seu conteúdo. Vejamos o parecer de alguns eruditos cristãos a esse respeito, começando acerca da preservação do cânon do Antigo Testamento. E o Laird Harris, ele diz o seguinte aqui: na antiguidade, isso de 1400 a 400 a.C., a preservação do texto do Antigo Testamento se deu por intermédio dos sacerdotes do templo, dos reis e dos profetas, pois cada um desses grupos de homens detinha uma parte da Escritura ou das Escrituras em seu poder. Esses homens amavam e valorizavam a palavra de Deus e a transmitiam com intrepidez. Na Idade Média, apesar das cruéis perseguições que sofriam, os judeus se incumbiam de preservar o Antigo Testamento hebraico e, mesmo espalhados pelo mundo, preservaram em seus costumes e tradições e zelaram pelas Escrituras. Então, meus queridos, podemos falar agora da preservação do Novo Testamento, porque os cruéis ataques dos imperadores romanos contra a igreja e contra a Bíblia só serviram para aumentar ainda mais a devoção e a entrega dos cristãos. Veja o relato aqui de Kurt Aland e de Barbara Aland acerca do cruel imperador romano Diocleciano. Vamos ver o que eles dizem aqui. Na perseguição que no Ocidente durou quase 10 anos e no Oriente durou bem mais do que isto,
os prédios eclesiásticos, bem como os centros eclesiásticos, foram sistematicamente destruídos e os manuscritos que ali foram encontrados foram queimados em público. Além disso, os líderes da igreja tiveram de entregar os textos sagrados que possuíam ou que estavam entregues aos seus cuidados. Então, meus queridos, nós percebemos que de nada, de absolutamente nada valeu, ou adiantou queimarem os manuscritos da Bíblia, derrubarem os locais de reunião da igreja, torturarem e matarem os cristãos, pois Deus preservou a sua palavra de várias formas, sobretudo por meio do martírio das suas testemunhas. E Diocleciano, que foi um dos piores perseguidores da igreja, um dos piores imperadores romanos, como assíduo perseguidor da igreja, ele decretou a destruição de todos os manuscritos da Bíblia que ele pôde encontrar. E quando a igreja, por um período, ela se calou, ela ficou meio quietinha, ele finalmente achou que tinha triunfado sobre essa questão, achou que já tinha queimado e destruído todos os manuscritos. Então ele mandou cunhar uma medalha em comemoração. Mas os planos dele e do seu senhor Satanás foram vergonhosamente frustrados, meus queridos, diante da preservação que foi efetivada por Deus mediante a esta perseguição cruel. E além das tentativas de eliminação da Bíblia por meio dos imperadores romanos, o catolicismo romano, meus queridos, durante a Idade Média, que historicamente ficou conhecida aí como Era das Trevas, além de proibir a leitura da Bíblia pelos leigos, eles também fizeram de tudo para eliminar as várias versões da Bíblia que surgiram durante a Reforma Protestante. Reforma esta que, conforme sabemos, ela devolveu a Bíblia às mãos do povo, né? E as autoridades eclesiásticas católicas, elas compravam todos os exemplares que podiam da Bíblia e queimavam. Além disso, o teólogo batista Henry Clarence Thyssen, ele diz o seguinte aqui: como se pode ver, nem decreto imperial, nem restrição eclesiástica conseguiram exterminar a Bíblia. Quanto maiores os esforços feitos para levar a cabo tal destruição, maior tem sido a circulação da Bíblia. A mais recente tentativa de roubar a autoridade da Bíblia é o esforço modernista para degradá-la até o nível de todos os outros livros antigos religiosos. Se a Bíblia tem que estar em circulação, então tem que ser demonstrado que ela não tem autoridade sobrenatural. Os crentes verdadeiros, entretanto, reconhecem essa estratagema de Satanás. E apesar de tudo que é feito para enfraquecer as Escrituras, a Bíblia hoje é encontrada em mais de 1000 línguas no mundo. O fator da indestrutibilidade da Bíblia pesa fortemente em favor de ela ser a incorporação de uma revelação divina. Tendo tudo isso em mente, meus queridos, podemos concluir a presente aula aqui, sabendo que diante de tantas evidências históricas da preservação das Sagradas Escrituras, além do testemunho do Espírito Santo em nossos corações, só podemos concluir que Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, é soberano no tocante à preservação do registro escrito da sua santa, inspirada, infalível, inerrante e eterna palavra. Tendo tudo o que foi dito aqui em mente, meus queridos, podemos encerrar a presente aula e que Deus os abençoe. Aguardo vocês na próxima aula.